o texto que nós lemos, no versículo 26, Moisés fala assim, quando vossos filhos vos perguntarem, que cerimônia é esta, que rito é esse, essa Páscoa aí, matar o cordeiro, qual é o motivo? Qual o sentido deste ritual, desta cerimônia? Então, os filhos vão perguntar, e quem vai responder? Os pais. E qual seria a resposta que os pais dariam? É o sacrifício da Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa quer dizer, vamos botar num português bem claro, pulo. É pulo? Porque o que é pular? É passar por cima. Então, Páscoa é passagem por cima. Que passagem foi esta? Então, ele explica, no verso 27, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Então, veio o anjo do Senhor, e ele veio para ferir os primogênitos. E quando chegou na casa dos hebreus, o anjo não entrou lá e matou o primogênito, ele passou por cima, pulou aquela casa. Então, Páscoa, no hebraico, pechá, quer dizer passar por cima. Isso que é a Páscoa, passagem por cima. Agora, quando chegou na casa dos egípcios, ele foi e entrou, e lá ele matou o primogênito. Agora, por que ele não entrou na casa dos israelitas? Porque Deus dá instrução para Moisés, olha, deixe um sinal para o anjo. E qual era o sinal que foi estabelecido? Eles teriam que sacrificar um cordeiro, e o judeu não come o sangue, então matava o cordeiro, o sangue ele colocava na bacia, e eles teriam que pegar aquele sangue e passar nas ombreiras da porta. Então aqui do lado e em cima. Interessante que é como se fosse o sinal da cruz, né? Em cima e nas laterais. Quando o anjo chegasse e visse o sangue do cordeiro ali em cima dos umbrais, ele sabia, aqui é a casa israelita, então ele passaria por cima. Este foi o motivo porque ele pulou. Por isso que João, quando viu Jesus, ele falou, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Muito bem, quando o povo ouviu isso, o povo o adorou. E aí aconteceu, à meia-noite. Por que foi à meia-noite? Eu não sei por que foi à meia-noite, mas uma coisa nós podemos saber. Deus tem um tempo determinado para cada coisa. Deus determinou que o tempo ali seria meia-noite. Então, 11 horas da noite, o anjo não passaria. Porque Deus determinou que seria meia-noite. Assim nossas vidas. Se Deus determinou que a bênção vai chegar meio-dia, então você pode ficar desesperado 10 horas que não vai acontecer. Porque se Deus determinou que é meio-dia, é meio-dia. Deus ele não se atrasa, mas ele também não se adianta. Porque tudo está sob o seu controle, inclusive o tempo. Por isso que Eclesiastes diz que há um tempo para todas as coisas. Se nós quisermos nos afligirmos antes, com a ansiedade, com a preocupação, nós podemos, mas não vai servir de nada, é inútil. O melhor é entregar para Deus e falar, Senhor, seja feita a tua vontade no tempo que o Senhor determinou, porque Deus determinou o tempo. Então, à meia-noite, o anjo do Senhor feriu os primogênitos da terra do Egito, inclusive o filho de Faraó. Irmãos, qual a grande questão aqui? É que no Egito, Faraó é tido como um deus. Era um povo politeísta, quer dizer, adoravam a vários deuses. Mas Faraó também era considerado um deus. E Deus não morre. E o filho de Faraó é o seu sucessor. Ele também seria Deus, é o filho do Deus Faraó. Ué, e morreu? Deus morre? Então observe como Deus, com sabedoria e estratégia, ele fez algo realmente para envergonhar essa crença errada de que um homem pode ser Deus, no caso de Faraó. Então ali ele envergonha Faraó, mostrando que o filho dele, que era apresentado como Deus, ele morreu. Então atingiu também Faraó, que se assentava no trono, mas também o filho dos escravos e os filhos dos animais também, sempre os primogênitos, né? O primeiro filho. Isso aí está no verso 29.
E aí no verso 30 mostra que houve um grande clamor, quer dizer, um grande grito de sofrimento, porque em toda a casa havia um morto, um falecido, e era o primogênito. Então, uma dor muito grande, né? Perder o primogênito, qualquer filho, né? Mas o primogênito. Naquela mesma noite, engraçado, quando Moisés falou para Faraó assim, olha, você quer que eu resolva esse problema da praga agora? Não, amanhã. Faraó não tinha pressa, mas quando tocou na família dele, agora ele já tem pressa. Verso 31, naquela mesma noite. Então ele falou para Moisés, falou, olha, pega o povo, some daqui, vai servir ao Senhor, sirva ao Senhor. Ué, servir ao Senhor? Ele debochou de Deus o tempo todo, foram 10 pragas, 9 pragas tinham sido lançadas sobre o Egito, e ele ali com o coração duro, e ele rebelde, sem se amolecer, sem se render, sem se entregar. Agora ele é um homem temente a Deus, e de servir ao Senhor. E aí no verso 32, ele fala assim, ó, abençoai a mim também, vai servir ao Senhor, abençoa a minha vida, por favor. Olha só, Faraó pedindo a Moisés para que ele abençoasse, para que ele abençoasse em nome de Deus. Ué, mas ele não estava debochando de Deus? Muito bem. E aí os egípcios também se apressaram, olha, vamos embora, todo mundo embora, porque todos morreremos. Os egípcios agora estavam desesperados, porque eles acreditavam que Deus começou pelos primogênitos, mas que ia pegar a família toda. Porque ele fala, todos morreremos. Então acreditavam que eles iam morrer. Ora, no desespero, né? Ó, pode todo mundo embora. E interessante que no verso 35, Moisés fala para o povo assim, olha, pede para os egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E eles foram e pediram. E o povo, aí o verso 36 fala assim, ó, o Senhor fez com que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que deram o que pediam. Então, Deus quebrantou o coração daqueles egípcios, e eles deram ouro, prata, roupa, olha, tudo bem, vai, quero que vocês vá rápido possível, toma, se é isso, toma, dinheiro, ouro, prata, toma tudo, mas some, não queremos vocês aqui. E o verso 37 fala que aquele grupo que saiu era de 600 mil homens. Se eram 600 mil homens, se nós pensarmos que era a mesma quantidade de mulheres, né? Então, 1.200.000 pessoas, mais as crianças, se botar umas 300 mil crianças, 1,5 milhão. Esse foi a maior migração da história, né? Como é que tantas pessoas saíram de um lugar e foram para o outro? Então, só Deus para fazer isto. Interessante que no verso 38, fala assim, com eles um misto de gente, né? Em outras versões está os estrangeiros. Então, o que acontece? Os estrangeiros também quiseram ir. Ó, já que liberou eles, vamos também. Por quê? Por que ficar no Egito como escravo, se havia agora um povo em que o Deus que eles serviam livrou eles, mostrou poder, mostrou que ele está acima de tudo. Eu quero ficar com os vencedores, eu vou ficar quem está ganhando, eu não vou ficar quem está perdendo. Então, foram se unir ao povo, e eles saíram, povo israelitas, com muitíssimos animais, gados, ovelhas, estavam como escravos, agora saem como pessoas prósperas. É interessante que no livro de Gênesis, capítulo 15, Deus, ali o capítulo 15 de Gênesis, fala sobre a aliança de Deus para com Abrão. E ele fala assim no verso 13, então lhes foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade, que é a sua descendência, será peregrina em terra alheia. Deus já estava profetizando ali, mostrando para Abraão o que aconteceria com seus descendentes. Olha, não tinha nem nascido Ismael ainda não, e nem Isaac. Ele nem tinha gerado filho ainda, e Deus já falou o que ia acontecer com a descendência dele. Que ela seria peregrina em terra alheia, era o Egito. E será reduzida à escravidão, se cumpriu. E será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que se tem de sujeitar-se, e a julgar o Egito. E depois sairão com grandes riquezas. Olha, Deus já tinha falado ali em Gênesis capítulo 15, versos 13 e 14, que eles iam sair do Egito com riqueza. Ia ficar como escravo, mas iam sair com riqueza. Observe como é que Deus já planeja tudo. Deus tem seus propósitos. E o homem não pode frustrar.
por mais que Faraó quisesse que o povo não saísse, Faraó queria que o povo saísse, sim ou não? Não, não queria. Os egípcios queriam que o israelita saísse de lá? Sim ou não? Por quê? Porque eles eram escravos, mão de obra de graça, só da casa e comida e pronto. Então não queriam. A vontade de Faraó é que eles permanecessem ali aprisionados, escravos. Mas por que não ficaram? Porque o propósito de Deus era outro. Então não importa se uma pessoa está planejando algo contra você, está planejando algo contra a sua vida. Irmãos, o que vai se cumprir é o propósito de Deus na sua vida, e não que a outra pessoa. Quem determina a sua vida é o Senhor, não é outra pessoa que vai dizer, não, vai ter que ser assim, vai ser assado. Não, é Deus quem dirige a sua vida. E se essa pessoa tentar mudar o plano de Deus, Deus vai pesar a mão sobre ela, como pesou a mão sobre Faraó. Falou, não quer não? Meu propósito é que meu povo vá e me sirva. Não vai não? Então deixa comigo. Deus enviou 10 pragas. E na última, ele não resistiu. Deus vem na primeira, a segunda, mas chega uma hora que a pessoa não resiste. E ela tem que se render ao propósito de Deus. Isso quer dizer que ninguém vai impedir você de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Ninguém tem esse poder. A pessoa vai me atrapalhar. Ela pode te atrapalhar. Eles ficaram aqui escravos 400 anos. Mas chegou o momento em que tudo se rompeu. E aí, irmãos, eu quero destacar 3 lições da Páscoa. Primeiro, que os valores espirituais, eles são transmitidos no lar. Então, ele fala, quando os vossos filhos vos perguntarem, então vocês expliquem para os seus filhos qual o motivo da Páscoa, qual o sentido espiritual disso. Então, os valores espirituais são transmitidos no lar. Então, no lar que os pais devem ensinar seus filhos sobre a palavra de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, meu filho, ele está afastado, mas ele foi criado na igreja. Meu filho foi criado na igreja, mas está afastado. Irmãos, igreja não é lugar de criar filho. Lugar de criar filho é no lar. A gente traz para a igreja para ele aprender a palavra de Deus. Mas o pai e a mãe não devem jogar esse peso sobre o professor das crianças de doutrinar o seu filho na palavra de Deus. Ensinar a doutrina, não. O pai e a mãe têm que ser o professor dos seus filhos na palavra de Deus. Ensinando, primeiramente, com o próprio exemplo. Porque se não der exemplo para o filho não vai seguir o exemplo que o pai der. Se der mau exemplo, você é mau exemplo. Se for bom exemplo, você é bom exemplo. Então, quem tem que realmente transmitir os valores espirituais são os pais. A igreja apenas complementa, mas essa responsabilidade não é do professor da EBD, é dos pais. Ensinar para os filhos. O professor da EBD, a professora vai fazer um complemento, mas essa compete aos pais. Então, a primeira lição é que os valores espirituais são transmitidos no lar. Segundo, essa aqui você sabe o final, ó. Quem não obedece pelo amor, obedece pela... Foi o caso de Faraó. Deus falou. E ele tinha o coração duro. Foram 10 pragas. Na 10ª, realmente, ele teve que ceder. Faraó desprezou os sinais de Deus. Ele brincou com coisas sérias. Irmãos, Deus nos dá sinais sobre o caminho que estamos indo. Então, aqui tem uma placa, não ultrapasse, então para cá eu não vou. Aqui tem a placa, siga, então eu vou seguir. Então, na nossa caminhada, o Espírito Santo vai nos dando os sinais. Nós temos que estar atento ao sinal. Esse lugar aqui não é bênção para a tua vida. Essa amizade não é bênção para a tua vida. Olha, isso aqui vai ser maldição para a tua vida. Então Deus mostra, o Espírito Santo vai mostrando para o cristão, aquele que é convertido, selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. Ele dirige a sua vida, te ensina, te orienta. Ele mostra, isto sai dessa, isso aí é maldição para a sua vida. Isso aqui vai ser derrota para você. Nós não podemos ignorar os sinais que o Senhor nos mostra. Esteja atento aos sinais. Ao primeiro sinal, não espere o 10º sinal para você mudar de rumo, fazer o que Deus quer, obedecer o que Ele está pedindo. Mas não, ao primeiro sinal, seja obediente e fala, eu entendi, Senhor, a tua mensagem. O faraó não poderia ter falado isso? Antes mesmo da primeira praga, falar, Senhor, tudo bem, eu entendi. Pode ir, povo de Deus. Ou primeiro, olha, Senhor, realmente... as águas do rio se transformaram em sangue, foi o primeiro sinal, primeira praga, e, olha, se eu entendi teu recado, não precisa fazer mais nada, pode deixar o povo ir. Mas não, foram vindo pragas do gafanhoto, da mosca, tantas coisas ali, 9 pragas, e ele só na 10ª é que ele cedeu. Irmãos, quem não obedece pelo amor, obedece pela dor.
E a terceira lição que podemos tirar da Páscoa é que Deus muda o coração até dos nossos inimigos. Deus muda o coração até dos nossos inimigos. Tem uma pessoa te perseguindo? Ore por ela. Fica firme na oração. Tem uma pessoa que está te prejudicando? Ore por essa pessoa. Porque ali eles estavam sendo oprimidos pelo povo. E agora, Deus mudou o coração deles e agora até ouro e prata deu para eles. Aqueles que faziam mal para eles, agora fazem até bem. O que aconteceu? Eles ficaram bonzinhos do nada? Não. Deus mudou o coração deles. Então creia nisso, que Deus tem poder para mudar o coração daqueles que nos afligem, daqueles que nos perseguem, daqueles que querem nosso mal. Olha, não foram 10 pragas, olha o nome, pragas, coisas ruins, né? Perder um filho, coisas ruins, Deus mandou coisas ruins para eles. E só na 10ª que o coração se quebrantou. Então, a Bíblia fala que quem semeia a maldade vai colher a maldade. Então, se uma pessoa está praticando mal contra a sua vida, ela vai colher esse mal. E no dia que ela colher esse mal, Deus vai quebrantar o coração dela. E ela vai ver que há um Deus na sua vida. Foi o que eles viram. Porque adoravam a tantos deuses, mas ali viram realmente que o Deus dos israelitas era o Deus poderoso, Deus verdadeiro. E ali eles se renderam a ele. Há um Deus na sua vida. Então, faça do seu lar um lugar onde os valores espirituais são transmitidos. Obedeça por amor, nunca pela dor. Não espere a dor. Obedeça agora por amor. E terceiro, creia que Deus muda o coração dos inimigos. Inclusive, Ele muda também o nosso. Porque muitas vezes precisamos que Deus mude o nosso coração. Tire de nós coisas que não provêm de Deus. E tem que ser essa na oração. Senhor, limpa o meu coração. Que neste domingo de Páscoa possamos aplicar para nossas vidas essas lições, em nome de Jesus.